Opa, tudo bem? Meu nome é Lucas Andrade. Seja muito bem-vindo à primeira aula do Desafio Investidor Elite. Nós estaremos juntos nessa semana muito especial. Você terá acesso a 3 aulas exclusivas e gratuitas, onde vai descobrir como investir em ações e fundos imobiliários na Bolsa de Valores com as estratégias vencedoras e com a mentalidade adequada. Eu sou investidor, graduado em Engenharia Ambiental, mentor financeiro e um eterno apaixonado pelo mundo dos investimentos, principalmente pela Bolsa de Valores. A minha missão pessoal é disseminar a educação financeira aos brasileiros e o conhecimento necessário para que todos possam realizar investimentos verdadeiramente eficientes e rentáveis. Aproveite ao máximo todo esse conhecimento extremamente rico e repleto de conteúdos importantes para que você tenha sucesso em seus investimentos. Escreva aqui abaixo do vídeo o seu comentário e as suas dúvidas sobre a aula de hoje e também sobre o assunto Bolsa de Valores. Hoje eu tenho muita facilidade em investir na Bolsa de Valores, mas nem sempre foi assim. O início da minha jornada nos investimentos não foi nada fácil. Durante muitos anos eu mantive todas as minhas economias aplicadas na caderneta de poupança, mas a poupança e as outras aplicações de renda fixa, como Tesouro Direto, CDB, LCI e LCA, possuem os seus rendimentos associados às taxas de juros da economia, a taxa Selic. O detalhe é que nos últimos anos a Selic vem sofrendo muitas quedas e isso consequentemente reduz a rentabilidade desses investimentos de renda fixa. Além disso, a rentabilidade real é extremamente pequena porque ainda precisamos descontar a inflação, ou seja, os meus objetivos financeiros não seriam alcançados dessa forma. Por isso eu precisava encontrar um investimento capaz de me gerar resultados bem melhores do que eu estava tendo. Então a saída dessa situação seria aprender sobre a Bolsa de Valores. E no início eu achava que a Bolsa era um lugar destinado aos ricos, muito arriscado para investir, e onde as chances de perder dinheiro são grandes. Isso é justamente o que a maioria das pessoas pensa. E infelizmente essa visão equivocada me afastou por muito tempo daquele ambiente. Então eu estudei, fiz vários cursos e li vários livros sobre o mercado financeiro com o objetivo de aprender o jeito certo de investir na Bolsa. Então eu finalmente aprendi o caminho do sucesso e desvendei tudo o que é preciso fazer para ser um grande investidor. Utilizando as estratégias certas na prática e investindo mês a mês, logo os resultados começaram a aparecer, tendo alcançado rentabilidades extraordinárias, com valorização das minhas ações e fundos imobiliários em R$ 14.800, além de já ter recebido mais de R$ 5.300 de renda passiva diretamente na minha conta corrente. O meu patamar financeiro teve uma guinada impressionante e agora eu ajudo outras pessoas como você que desejam trilhar o mesmo caminho de sucesso e prosperidade financeira. A verdade é que nós brasileiros não somos orientados a aprender sobre educação financeira. As instituições de ensino tradicionais, as escolas, os colégios e as universidades preparam o aluno apenas para trabalhar pelo dinheiro, mas não ensinam como lidar com o dinheiro, como protegê-lo da inflação, como investir adequadamente através de bons investimentos, como não se endividar, ou seja, como ter uma vida financeira saudável e promissora. O Brasil não é uma nação com mentalidade investidora. E isso se reflete em boa parte das famílias, não importa a classe social. É uma pena, mas não temos a cultura de lidar com dinheiro de forma saudável. Os bancos e a indústria financeira não têm interesse que as pessoas aprendam a lidar com dinheiro, pelo simples fato de que deixariam de lucrar com as taxas abusivas que cobram no cheque especial, com os juros elevadíssimos do cartão de crédito, com as taxas de administração extremamente altas dos fundos de investimento e por aí vai. A triste verdade é que os bancos e a indústria financeira lucram com a falta de educação financeira das pessoas. Alguma vez você foi conversar com o seu gerente pedindo alguma sugestão de um bom investimento e ele te orientou a investir em ações? Bom, provavelmente não. Mas por que isso acontece? Porque os gerentes te indicam produtos bancários que são convenientes para o banco e não para você. Eles querem o melhor para o banco e para eles mesmos. Afinal de contas, os gerentes estão recebendo comissões pelos produtos que eles vendem para nós, que, aliás,
são produtos com baixíssima rentabilidade e altas taxas de administração. Nós estamos passando por um momento de sucessivas quedas na taxa básica de juros da economia brasileira, que é a mais conhecida como a taxa Selic. Enquanto a Selic cai, a rentabilidade da renda fixa também cai. Para você ter uma ideia, a Selic atingiu em 2016 a marca de 14,25% ao ano. Após quedas sucessivas, atualmente a Selic está em seu menor nível da história, a apenas 2% ao ano. Com essas quedas, os rendimentos pagos nas aplicações de renda fixa também estão diminuindo bastante, perdendo inclusive para a inflação, o que faz a sua rentabilidade real ficar negativa. Ou seja, na prática, você está perdendo dinheiro e poder de compra. Por isso é fundamental que você conheça outros investimentos mais rentáveis e eficientes, e a Bolsa de Valores é a melhor opção. Enquanto as aplicações como a poupança, Tesouro Direto, CDB, LCI e LCA te pagam apenas um rendimento fixo, ao investir em ações, você passa a desfrutar de pelo menos 7 rentabilidades diferentes, como os dividendos, os juros sobre capital próprio, as subscrições, as bonificações, as fusões, as aquisições, além da valorização do preço da ação ao longo do tempo. E neste cenário de queda nas taxas de juros e rentabilidades cada vez menores das aplicações de renda fixa, o número de investidores na Bolsa de Valores vem crescendo exponencialmente ao longo dos últimos anos. Observe neste gráfico que, em 2002, apenas 85 mil pessoas físicas investiam na Bolsa. Em 2008, ultrapassamos 500 mil pessoas. Já desde 2018, o crescimento de investidores na Bolsa tem sido incrível. Em 2018, eram 813 mil pessoas. Em 2019, esse número mais que dobrou, passando para 1.681.000 pessoas. E até o final de agosto de 2020, já são 2.958.000 CPFs cadastrados na Bolsa. Ou seja, estes dados mostram o claro interesse do pequeno investidor brasileiro pelos ativos de renda variável, como as ações e os fundos imobiliários, visando maiores rentabilidades de seus investimentos. Muito bem, agora você vai entender o que é a Bolsa de Valores e como ela funciona. A Bolsa de Valores é definida como um mercado organizado, onde são negociadas ações de empresas de capital aberto, fundos imobiliários, títulos públicos, debêntures, opções e outros valores imobiliários. Agora, você acha que a Bolsa é um lugar onde as pessoas ficam gritando, conversando no celular e apontando para alguns telões? Bom, isso é coisa do passado, porque graças ao avanço da tecnologia, todas as negociações realizadas na Bolsa acontecem de forma eletrônica, tudo via internet, por meio do Home Broker, que é a plataforma que as corretoras de valores nos disponibilizam para a compra e venda de ações e fundos imobiliários. Os home brokers estão cada vez mais seguros, eficientes e fáceis de se operar por conta própria. Então, do seu próprio celular ou computador, da sua própria casa, você consegue investir na Bolsa de modo simples e fácil, e participa do crescimento e da prosperidade das empresas brasileiras e também multiplica a rentabilidade do seu capital. E por que as empresas entram na Bolsa de Valores? Bom, as empresas precisam de dinheiro para crescerem, para investirem em suas atividades e financiar os seus projetos. E uma das formas de as empresas arrecadarem recursos é justamente abrindo o seu capital na Bolsa de Valores. Com isso, a empresa passa a disponibilizar as suas ações para a compra dos investidores interessados. É como se o dono da empresa estivesse chamando novos sócios para participar do negócio. E na Bolsa você encontra empresas dos mais variados setores. Então eu posso citar o setor bancário, o setor elétrico, de seguros, varejo, saneamento, petróleo, dentre vários outros. E sem dúvida as ações são os ativos mais conhecidos da Bolsa, certo? Mas você sabe o que são ações? Bom, vamos pensar numa analogia para facilitar a sua compreensão. Imagine uma casa. Ela é formada por diversos tijolos, e cada um desses tijolos pode ser considerado como a menor parcela daquela casa. Da mesma forma, uma ação é a menor parcela de uma empresa,
uma fração do capital social da empresa. Então imagine uma empresa que vale R$ 1 bilhão. Se ela emitir 100 milhões de ações, cada ação vai valer R$ 10. Então, com um valor muito pequeno, você consegue adquirir ações de uma grande empresa, porque ela fragmenta o seu capital social em várias partes. E é justamente no ambiente da Bolsa de Valores que existe a negociação entre as pessoas que desejam comprar um determinado ativo com as pessoas que desejam vender determinado ativo. Então, por exemplo, se eu quiser comprar 100 ações de uma empresa a R$ 10 cada ação, totalizando um investimento de R$ 1.000, eu só vou conseguir concretizar essa transação se houver um outro investidor interessado em vender as suas 100 ações também ao preço de R$ 10. Então, quando esse investimento que eu determinei na minha ordem de compra coincidir com uma ordem de venda de outro investidor, essa transação é concretizada. Mas não se preocupe, porque todo esse processo de compra e venda é feito de modo eletrônico e automatizado, justamente através do home broker. Ao comprar ações, o investidor passa a ser sócio da empresa e desfruta de todas as rentabilidades que aquela ação vai proporcionar. E as principais rentabilidades são a valorização do preço da ação e o recebimento de dividendos, que são os lucros distribuídos pela empresa. Eu gosto muito dos dividendos porque eles consistem na renda passiva que nós, investidores, recebemos de forma periódica. Muito bem, agora eu vou te mostrar na tela do meu computador 2 exemplos de ações e os gráficos de sua valorização e da renda passiva paga por elas, ou seja, dos seus dividendos. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra, ou seja, eu não estou recomendando que você compre essas ações. Estou utilizando elas como exemplo para tornar a aula mais didática e para facilitar o seu entendimento sobre o conteúdo. Primeiramente, nós vamos ver o exemplo da Taesa, que é uma empresa do setor de energia elétrica. E para verificar as cotações da ação, nós vamos entrar no site fundamentos.com.br. Fundamentos.com.br. Primeiramente, nós digitamos aqui nessa janela o ticker da ação, é o código da ação. No caso, o código da Taesa é TAEE11. Clicamos em exibir. Aqui nós temos vários indicadores, várias informações da Taesa, indicadores fundamentalistas. Para verificar a cotação da ação, nós vamos aqui em histórico de cotações. E aqui nós podemos observar todo o histórico de cotação da Taesa ao longo dos anos, desde o momento em que ela é negociada na Bolsa de Valores. Então, ao passar o mouse aqui, nós vemos que em 2006 a Taesa estava cotada a R$ 1,76. Observe que ao longo dos anos a cotação da ação sempre aumenta, o preço da ação sempre aumenta. Isso consiste na valorização da ação, que é uma das principais formas de se ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, com o aumento do seu patrimônio através da valorização da ação. Então observe um incrível potencial de rentabilidade que você terá ao investir em ações. Nós podemos verificar que as ações da Taesa saíram de um patamar de R$ 1,80, R$ 1,70 em 2006. E em 2020, 14 anos depois, ela já atingiu R$ 30. Aqui nós podemos ver em 24 de janeiro de 2020 atingiu R$ 30,20. E agora no final de janeiro ela já está em R$ 28. Então observe que a sua cotação se multiplicou por várias vezes. Se multiplicou aí por quase 30 vezes em apenas 14 anos. Veja também que apesar da volatilidade, da variação do preço da ação no curto prazo, que cada dia existe a variação da cotação da ação, devido a vários fatores, principalmente a lei da oferta e da procura. Então, apesar dessa variação da cotação da ação no curto prazo, em alguns meses ou anos, quando nós analisamos longos períodos, ao longo de muitos anos, até décadas,
a ação se valorizou bastante, tendo a sua cotação multiplicada por várias vezes. Por isso, nosso objetivo ao investir na Bolsa de Valores deve ser o longo prazo, porque as boas empresas sempre se valorizam ao longo dos anos e das décadas. Eu também selecionei a renda passiva paga pela Taesa, ou seja, os seus dividendos e juros sobre capital próprio, no período de 2014 até 2019. Estes dados você pode obter no site de relação de investidores da empresa. Você vai no Google, digita o nome da empresa e do lado relação de investidores, e lá você terá todo o histórico de proventos, todo o histórico de dividendos e juros sobre capital próprio que a empresa pagou. Então veja que interessante neste gráfico. Desde 2014, a empresa vem pagando renda passiva de maneira constante e crescente. É uma excelente renda passiva. Essa daqui é a renda paga por ação. Ou seja, em 2014, ela pagou R$ 2,93 de renda por cada ação. Então, para cada ação que você tem, você teria recebido esse valor de R$ 2,93. Em 2015, ela pagou R$ 2,20 aproximadamente. Em 2016, pagou R$ 2,70. Em 2017, R$ 1,76. Em 2018, R$ 2,78. E veja que em 2019 ela pagou uma incrível quantia de renda passiva de R$ 4,00 por cada ação. Ou seja, através do potencial de rentabilidade da valorização do preço da ação ao longo do tempo, você também ganha dinheiro na Bolsa de Valores, recebendo dividendos, recebendo renda passiva, que vai pingando diretamente na sua conta corrente. Essa distribuição de renda varia de empresa para empresa, depende do que consta no estatuto social da empresa. Ela pode distribuir a cada 3 meses, a cada 4 meses, a cada 6 meses. Então depende de cada empresa, mas vale destacar que essa renda passiva paga por essas boas empresas da Bolsa de Valores superam e muito o rendimento da poupança, do Tesouro Direto ou de qualquer outra aplicação de renda fixa. Agora nós vamos ver o exemplo da empresa Itaúsa, que é uma empresa majoritariamente do setor bancário, já que 95% dos seus resultados são provenientes do Banco Itaú. Então nós entramos novamente no site Fundamentos, digitamos o código da ação, que é ITSA4, vamos em exibir, e vamos verificar o histórico de cotações da Itaúsa. Vamos aqui, histórico de cotações. E aqui nós obtemos todo o histórico de valorização da Itaúsa ao longo dos anos. Veja aqui que em 1998 ela custava 13 centavos. E ao longo dos anos, aí aproximadamente 22 anos, ela saiu de 13 centavos, atingindo a casa dos R$14, R$13 aqui em 2020. Então veja que potencial incrível de rentabilidade que a gente consegue ter na Bolsa de Valores com o ganho de capital, né, com o crescimento de patrimônio devido à valorização da ação. Ela saiu de centavos aí nos anos 2000 e atingindo aí a casa dos R$13, R$12 em 2020. Ou seja, da mesma forma como nós observamos no caso anterior da Taesa, apesar da volatilidade que se observa no curto prazo, dessa variação de sobe e desce todo dia, todo mês, ao longo dos anos, no longo prazo, a ação se valorizou bastante e também se multiplicou por várias vezes. Então aqui na parte de baixo você consegue selecionar períodos mais curtos, se você quiser avaliar, pegando, por exemplo, de janeiro de 2018 até agora setembro de 2020, então você vê que ela saiu da casa de R$8, apesar dessa variação no curto prazo, que é normal na Bolsa de Valores, ao longo dos anos ela sempre se valoriza. Então é importante dizer também que quando se trata de uma boa empresa, com bons fundamentos, bons indicadores, boas perspectivas futuras, essa desvalorização do preço da ação tem que ser vista como oportunidade de compra
porque você vai estar comprando uma boa empresa, uma ótima empresa, a um preço barato, né, com desconto. Então você compra uma empresa de qualidade barata, que no longo prazo sempre vai se valorizar. Então isso é muito interessante também. As crises na Bolsa de Valores têm que ser vistas como oportunidades. No caso da pandemia, houve a desvalorização das ações. Só que como essa desvalorização não representa perda de fundamento da empresa, a empresa continua sendo boa, tendo bons fundamentos, bons indicadores. Quanto mais ações você comprar, melhor, porque passando-se a crise, passando esse momento de instabilidade, a ação se valoriza, se recupera. Eu também selecionei o histórico de dividendos e juros sobre capital próprio, pagos pela Itaúsa, né, ou seja, a renda passiva paga pela empresa de 1998 até 2019. E agrupei neste gráfico. Observe que também a Itaúsa vem pagando renda passiva de maneira constante e crescente. Em 1998 ela pagava 6 centavos por ação, foi crescendo ano a ano. Observe que o gráfico é sempre crescente. Todos os anos ela paga uma ótima quantia de renda passiva. Veja que em 2016 ela pagou 50 centavos por ação. Já em 2017 subiu para 88 centavos por ação. Em 2018 atingiu o ápice pagando R$1 por ação. Em 2019 pagou 83 centavos por ação. Então, para cada ação que você tem da Itaúsa, você recebe essa quantia de renda passiva por ano. Que também vale lembrar que essa quantia paga é extremamente maior do que o rendimento da poupança, do Tesouro Direto ou de qualquer outra aplicação de renda fixa. Então, muito bem, eu te expliquei aqui as duas principais maneiras de você ganhar dinheiro investindo em ações. A primeira maneira é através da valorização do preço da ação, o que faz aumentar o seu patrimônio. E a segunda maneira é através da renda passiva paga pelas ações, que é mais conhecidos como os dividendos, que consiste na distribuição dos lucros da empresa aos seus acionistas. É importante destacar que essa renda paga pelas boas ações são muito maiores do que todos os rendimentos pagos por qualquer aplicação de renda fixa, como a poupança, Tesouro Direto. Então, por isso é importante que você aprenda como investir na Bolsa de Valores, para você participar de toda essa incrível rentabilidade. A compra ou venda de ações na Bolsa de Valores pode ser feita através do mercado padrão ou do mercado fracionário. O mercado padrão, mais conhecido como lote padrão, é composto por 100 ações. Então, para você comprar ou vender um lote padrão de 100 ações, você precisa utilizar o código da ação normalmente. Por exemplo, TAEE11, né, da Taesa, e ITSA4, da Itaúsa. Já o mercado fracionário facilita muito a vida do investidor, porque permite a você comprar a partir de uma única ação. E para isso você precisa acrescentar no home broker a letra F ao código da ação. Por exemplo, TAEE11F e TSA4F. Então, no mercado fracionário, você consegue investir com pequenas quantias, conseguindo comprar a partir de uma ação. Vamos supor que você queira comprar ações da Itaúsa e ela está custando R$10. Para você comprar o lote padrão, ou seja, 100 ações, você precisaria de R$1.000. Mas você não precisa ter todos estes R$1.000, porque no mercado fracionário você pode comprar quantas ações quiser. Se quiser uma ação, você investe R$10. Se quiser 2 ações, você investe R$20. Se quiser 10 ações, você investe R$100. E assim por diante. Essa é a prova de que não é preciso ter muito dinheiro para investir na bolsa. Com pouco dinheiro, você já consegue investir e alcançar excelentes rentabilidades. Agora, observe este gráfico. Ele retrata o desempenho histórico do Ibovespa em dólar, para que não sofra alterações da inflação, o que nos possibilita ter a real avaliação do seu desempenho. O Ibovespa é o índice da Bolsa de Valores brasileira. Ele mede o desempenho do nosso mercado de ações. O gráfico representa a média das empresas que compõem o índice, o que não reflete o comportamento das melhores empresas da Bolsa. Existem várias empresas que possuem um desempenho muito melhor do que apenas o índice Ibovespa isolado. O gráfico prova
que desde o ano 1963 até os dias de hoje, apesar das oscilações de alta e baixa, apesar das crises e dos diferentes momentos políticos e econômicos do país, ao longo das décadas, a Bolsa de Valores sempre sobe. Nós podemos perceber claramente uma inclinação sempre positiva, fato que não é surpresa, pois é algo que acontece em todos os países e em todas as bolsas de valores mundiais. Isso acontece porque a economia sempre procura evoluir e andar para frente. E as empresas que fazem parte desse processo também sempre se desenvolvem e crescem, beneficiando consequentemente os seus acionistas. A tendência de crescimento dos mercados é uma constante em todo o mundo, revelada pelo crescimento da economia de todos os países. Por isso, a estratégia para se investir na bolsa adota a mentalidade do médio e longo prazo, porque apesar das oscilações e volatilidade do curto prazo, no longo prazo, ao longo de anos, a bolsa sempre sobe, através de um movimento crescente e ascendente. Como o Brasil é um país emergente, em desenvolvimento, a nossa bolsa de valores ainda tem muito a crescer, principalmente pelo baixo número de investidores que temos atualmente. Um diferencial enorme para aqueles que começaram a investir o quanto antes, ou mesmo quando tinham poucos recursos financeiros, é o conhecimento que o investidor vai adquirir. É natural que você, conforme coloque parcelas do seu suado salário todos os meses no mercado, através da compra de ações e fundos imobiliários, passe a ter mais curiosidade e interesse neste assunto, querendo conhecer as empresas e os fundos imobiliários de forma mais profunda. E isso é totalmente natural. Esse processo de se interessar cada vez mais pelo mercado, ler e estudar cada vez mais, vai fortalecer a sua vontade de investir, buscando formas de economizar e destinar mais recursos à Bolsa de Valores para fortalecer a sua carteira previdenciária e garantir a sua aposentadoria lá na frente. Além disso, você passará a conhecer mais profundamente as empresas e os fundos imobiliários nos quais você investe, obtendo naturalmente mais segurança e convicção na sua estratégia. Então, não espere ganhar bem ou ganhar mais para começar a investir. Simplesmente comece o quanto antes. Ao investir na bolsa, você coloca o seu dinheiro para trabalhar para você. Os gestores e os profissionais envolvidos com as empresas nas quais você investiu vão trabalhar continuamente para produzir e gerar lucratividades cada vez maiores, e você vai desfrutar de todos os benefícios em rentabilidades, porque você é sócio desses empreendimentos. O seu dinheiro, consequentemente, estará trabalhando para você, para te dar rentabilidades cada vez maiores, a partir dos resultados das empresas das quais você se torna sócio. Então você seleciona as boas ações e os bons fundos imobiliários para eles trabalharem a seu favor, e dessa forma o seu dinheiro vai estar bem investido e aplicado para aumentar seu patrimônio e te gerar renda passiva. Escreva aqui abaixo do vídeo o seu comentário e as suas dúvidas sobre a aula de hoje e também sobre o assunto Bolsa de Valores. Se você ainda não está participando do nosso grupo VIP no WhatsApp, clique no link abaixo do vídeo e participe. Eu vejo você na aula de amanhã. Forte abraço.